assim diz as Sagradas Escrituras. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem um só na tua mão. E quando te falar os filhos do teu povo, dizendo: Não nos declararás o que significam estas coisas, tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E os pedaços de madeira sobre que houver escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e o rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações. E os livrarei de todos os lugares de sua residência em que pecaram, e os purificarei. Assim, eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. E meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Pode se assentar, glorificado. Lá no livro do profeta Samuel, nós vemos que Saul, ele foi o primeiro rei a iniciar a monarquia em Israel. Passaram de juízes para reis. Saul, ele teve um início muito bom, porém com o tempo ele acabou decaindo e acabou desagradando ao Senhor, a ponto de Deus ele precisar escolher Davi como sucessor de Saul. Porém, na época de Saul, as 12 tribos de Israel estavam ainda divididas. Mas quando Saul ele deixa o trono e Davi ele assume, o que acontece? Davi ele começa um reino unificado. Davi ele começa a unir as 12 tribos de Israel, algo que era muito desafiador na época. Mas Deus permitiu que Davi pudesse fazer tal feito, a ponto de todas as 12 tribos se tornarem uma só nação. Deus. Porém, quando Salomão assume o reino, tudo começa a se rachar. Não tem uma divisão, mas ali Salomão começa a ter algumas decisões que faz todo o reino rachar, desconfiar da sua liderança. Embora Salomão tivesse sido um homem muito sábio, um homem muito próspero, mas quando Salomão morre, o seu filho Roboão assume o reino. E aí que a coisa desanda de vez. É verdade. Por quê? O povo chega para Roboão e fala: meu rei, o seu pai colocou sobre nós uma carga horária de trabalho muito pesada. Colocou imposto muito pesado sobre a gente. Meu rei Roboão, pelo menos alivia os impostos para a gente. E Roboão,
dias para eu pensar. E ao invés de Roboão, ele se aconselhar com pessoas mais experientes sobre isso, porque as pessoas mais experientes falaram: Roboão, aceita o pedido do povo, alivia pelo menos os impostos para eles. E o Roboão, ele começa a ter uma assembleia com os amiguinhos dele. E os amiguinhos dele começam a falar: Roboão, agora você é rei. Agora você pode fazer o que você quiser. E passados 3 dias, Roboão ele começa a seguir os conselhos dos amiguinhos. Roboão, ele chega para o povo e fala: eu tenho a minha resposta para vocês. Se o meu pai dava uma alta carga de trabalho para vocês, se preparem porque eu vou fazer pior. Se o meu pai dava imposto alto para vocês, se preparem porque eu vou fazer vocês serem açoitados como escorpiões. E o povo começou a se revoltar e falar: não queremos mais a casa de Davi sobre nós. E o reino ele começa a se dividir. As 12 tribos que estavam unificadas começam a se dividir entre 2 nações. Porque Roboão, ele teve decisões questionáveis, nada sábias. E o que aconteceu? Se dividiu entre 2 nações. O reino do norte ficou conhecido como Israel, que teve Samaria como sua capital. E o reino do sul, em que Roboão ficou liderando, ficou conhecido como Judá, e teve como sua capital Jerusalém. E o interessante disso é que 10 tribos seguiram o reino do norte. E isso é muita coisa. Eu não vou contar a tribo de Levi porque ela é separada para o sacerdócio. Mas 10 tribos foram para o reino do norte: Rúben, Simeão, Isacar, Zebulon, Dan, Naphtali, Gade, Aser, Efraim e Manassés. Todas essas 10 foram para o reino do norte. O reino do sul só contou com as tribos de Judá e Benjamim. O reino do norte quis ser independente. Falou: agora que nós somos uma nova nação, podemos fazer o que a gente quiser aqui. Vamos fazer bezerros de ouro para que possamos adorar a quem a gente quiser. E Jeroboão, ele foi o primeiro rei desse reino dividido. Falou: gente, se antes Deus mandou que a tribo de Levi ficasse responsável pelo sacerdócio, aqui no meu reino eu vou colocar qualquer tribo para fazer sacerdócio. Aqui as regras vão funcionar da minha maneira. E Deus claramente não gostou disso. Quiseram afrontar Deus, e o que Deus fez? Mandou os assírios atacar Israel. E todo o povo do Reino do Norte foi levado para o cativeiro, que nós chamamos de cativeiro assírio. Porém, o Reino do Sul também não era santinho. O Reino do Sul também pecou contra Deus. O Reino do Sul pecou tanto que Deus enviou Nabucodonosor e todo o exército da Babilônia para levar o povo cativo também. Porque Deus, ele é santo. Deus não se permite ser afrontado e deixar passar em branco. O Reino do Sul, glória a Deus, infelizmente, teve seus civis levados para o cativeiro babilônico. Entre essas pessoas foram levados Daniel, Ezequiel e várias outras pessoas. E por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, não importasse quem Deus colocasse no comando de seu povo, por serem seres humanos, homens falhos, todos pecaram. Se
homem segundo o coração de Deus, por que ele pecou? Se Salomão era o homem mais sábio da sua época, por que pecou tanto? Por que Roboão pecou tanto? Por que Abias pecou tanto? Por que Ada pecou tanto? Por que Josafá também pecou? Não importava quem Deus colocasse no comando. Todos eles iriam falhar. Esse mundo poderia estar em toda essa crise de reinado, mas o céu nunca esteve em crise. É verdade. Foi preciso que Deus enviasse a solução perfeita. Um rei que nunca iria pecar, um rei que nunca falhou, o seu filho, o Messias Jesus Cristo, um rei que todos nós estamos precisando. Glória! Jesus é o rei perfeito, Maravilha! que reina sobre todos nós. Jesus é o rei que a gente realmente estava necessitando. É verdade. E tudo isso se culmina para o texto que nós lemos. Porque depois que a Babilônia invadiu e levou Ezequiel como cativo, Deus deu uma visão para o profeta Ezequiel. Levou ele a um vale onde tinha ossos sequíssimos. Nem eram secos, eram sequíssimos. Ou seja, o contato mínimo com esses ossos podia quebrar. Deus até orientou Ezequiel a não pisar nesses ossos, mas passar ao redor deles. E Ezequiel, ele olha toda aquela situação e Deus pergunta: Ezequiel, pode esses ossos voltarem à vida? E Ezequiel responde: Senhor, tu o sabes. Meu Deus, que coisa linda! Então profetiza, diz Deus. Profetiza, filho do homem. E Ezequiel, ele profetiza para que os ossos ouvirem a palavra do Senhor. E cada osso se juntou com o seu osso, tendão com tendão. Começou a surgir carne ali. Mas ainda estava faltando alguma coisa. O espírito de vida. Aleluia! E Ezequiel profetizou para que aqueles, agora não somente esqueletos, mas seres humanos com carne, com tendões, pudessem se levantar com o espírito de vida vindo do Senhor. E a palavra diz que o Espírito de Deus se apossou a ponto de se levantar um grande exército ali. E é isso que me chama muito a atenção, porque muitas das pessoas, infelizmente, param por aí, não leem o texto completo. É verdade. Por quê? Essa só foi uma das missões de Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Gabriel, como assim uma? Porque Deus deu duas missões para Ezequiel no Vale de Ossos Secos. E qual foi a segunda missão? Depois que todos aqueles ossos se uniram e levantaram como um grande exército, Deus fala para Ezequiel: a visão não acabou. Ezequiel, está vendo essas duas tábuas aí? Pega essas tábuas. Escreve nelas, Ezequiel, o que eu mandar. E Ezequiel, ele segue a orientação do Senhor. Ezequiel, ele pega uma das tábuas de madeira ali e escreve: por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Isso simboliza o reino do sul. Depois Ezequiel pega outra tábua de madeira e escreve: por José, vara de Efraim e por toda a casa de Israel, seus companheiros. Simbolizando o reino do norte. E Deus fala: Ezequiel, agora pega essas duas tábuas
e junta como se fosse um. É Deus dizendo: meu povo está dividido. Desse jeito. Meu povo se dividiu entre duas nações. Mas vai chegar um tempo Eu creio. em que eu vou unir o meu povo como se eles fossem um. Glória a Deus. E a promessa não para por aí. Como nós lemos no texto, esse povo não terá mais somente um rei carnal, mas eles terão um único rei. E esse rei será imortal. Esse rei será para sempre. Esse rei será o rei dos reis que o povo realmente precisa. Meu servo Davi. E talvez você se pergunte: mas Gabriel, nesse ponto da história, o rei Davi já morreu. Como é que Davi vai ser o rei supremo sobre todas as nações? Deus não está falando do rei Davi, mas está falando de alguém que vai vir da raiz de Davi e que será rei sobre todo o povo unificado. É uma promessa messiânica que Deus está fazendo para Ezequiel. Porque o desejo do Pai é que todo o povo que antes estava dividido seja somente um. Um povo que ande em unidade. Depois de muito tempo, Jesus, o Rei dos Reis, ele veio para essa terra. Morreu. Ressuscitou ao terceiro dia. Mas falou que vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. Jesus, alguém que é da raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, alguém que preparou a sua igreja e continua preparando nós até o dia de hoje. Mas ele vai voltar para algo muito melhor, para que quando chegar aquele grande dia, todos nós, o corpo dele, possamos estar juntos, adorando aquele que é digno, o Cordeiro de Deus que é santo. Nós não vamos mais precisar de nenhum rei humano nessa terra, mas somente um rei que é perfeito. Aleluia. O único rei que é ideal. Glória a Deus. Mas infelizmente, a sua igreja até hoje ainda está muito dividida. A sua igreja está muito dividida ainda por placa. Tem gente que acha que somente a denominação dela é que vai ser salva. Mas Deus quer um povo em unidade. Deus não está preocupado com placa de igreja nenhuma. Mas Ele está preocupado que o seu corpo esteja unificado nele. Nós fazemos parte de uma grande videira. E aquele que estiver fora dessa videira está fora de Jesus. É verdade. E sem Jesus não podemos fazer nada. Meu Deus. No céu não vai ter placa nenhuma. Eu posso ser de outra denominação, mas se eu estou aqui, além de ser pela misericórdia de Deus, é porque eu entendo que o povo de Deus precisa ser um. Andar em unidade com Ele. Podemos comparar até como um saco de batatas. Quando a gente coloca várias batatas dentro de um saco, essas batatas podem até estar unidas ali. Mas quando você joga o saco no chão, cada batata vai para o seu lugar.
Mas quando a gente faz um purê dessa batata, aí não é mais união, aí é unidade. A batata não vai mais poder sair rolando cada um para um lugar, mas é somente um. Meu Deus! Aleluia! Glória a Deus! E é isso que a igreja precisa ser. Sem brigar por causa de qual denominação é melhor. Eu não vou ajudar aquela igreja porque a minha igreja é melhor. Não é isso que o Jesus Cristo quer. Verdade. Quando a gente vai lá para o livro de Neemias, nós vemos que o Senhor capacitou Neemias para construir uma grande obra. Em 52 dias, Neemias e todo o povo ali de Judá conseguiram reconstruir os muros de Jerusalém. Mas é que tá. Reconstruíram um muro físico. Mas quando a gente vai lá para o livro do profeta Zacarias, capítulo 2, versículo 4, Zacarias, ele recebe uma revelação de Deus de que vai chegar um dia em que na Nova Jerusalém não haverá mais muros. Verdade. E talvez você fale, mas Gabriel, eu já li Apocalipse capítulo 21 e 22 e lá está dizendo que no céu vai ter muros sim, Gabriel. Sim, no céu vai ter muros sim. Mas o que Zacarias